Entonces, agora a senhora Lucivânia vai dizer Boa o que... noite, de novo, né? Estão me ouvindo? Sim? Então, para integrar essa... Entonces, para integrar a los nuevos invitados, a las personas que recién están conociendo la iglesia en nuestras actividades, Cristina já está no Rondoquê. primero, entonces, yo tengo mi hija espiritual llamada Cristina, entonces, la forma que yo incluí ella a mis actividades es primero con las actividades del Home Group. Entonces yo comencé, después que ya nació, la incluí en las actividades del Home Group, porque a ella le gustó las actividades del Home Group. Entonces siempre también envío para ella también pequeñas frases de los verdaderos padres o pequeñas frases de libros de los verdaderos padres que yo estoy leyendo. Entonces, el primer paso es primero integrar el al Home Group. También puedes estar compartiendo con esa persona frases sobre la vida de los verdaderos padres, frases que escuchen en el Hondoquê, Que eu não o esperava que frases ela ia que falar isso, los né? libros que están leyendo. Entonces, A a ella le gusta recibir esas palabras, entonces ella ya va también, y yo también voy, a través de compartir esas frases, yo estoy también enseñándole poco a poco sobre los verdaderos padres. A veces yo mando también palabras de motivación, palabras de esfuerzo, dos libros que yo estoy leyendo. Y también es importante cuando nueva persona nace, tienen que llevarlo para el Home Group. Entonces, eso es lo que yo hago. Ok, muito obrigado. Então, muchas gracias, señora Sheila, señora Lucivana, por las respuestas. Entonces, como ustedes ya vieron, cada una de ellas tiene diferente respuesta, mas en todo caso es la misma cosa, né? Vamos, ¿quién más que tem alguma pergunta? Acho que... I would like to share my feedback. Hello, yes, good evening. Yeah, I would like to share my feedback and comment and also praise to También elogiar los testimonios, especialmente de Lucivania Tanaka, que es testimonio excelente de esta joven. Estoy tan feliz. También aprecio el buen resultado. Las actividades son muy inspiradoras, inspirando a los miembros también. Now is make 정성 condition 청심원 condiciones de Johnson en Chongjin-won, y como ustedes saben, tienen que entender nuestra guía y practicar el uno a uno usando el principio divino, y también, también en el home group, porque también tienen que obtener resultados y invitar a las personas para el seminario de 7 días, y están todos haciéndolo muy bien, y ustedes son un ejemplo. Aprecio todo. Felicitaciones por su testimonio excelente y por sus resultados. Dios las bendiga. La practicaré en la subregión 2. Muchas gracias, reverendo So, por su comentario. ¿Y alguien más quiere hacer una pregunta sobre las actividades que fueron compartidas? Si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano, este es el momento. Ok, então,
Ok, Opa, temos entonces, tiene más una pregunta. professor Gustavo, pode falar, por favor. Ya, Gustavo. Hola, buenas noches. Bueno, yo también quedé muy inspirado con el testimonio de Lucivania. Y, y una pregunta tengo, porque una de los grandes desafíos es cómo organizar el día, ¿no? Cómo organizar tu día. Y entonces, en tu caso, ¿cómo sería un día? Vos, ¿qué tipo de actividad haces? Porque de alguna manera eso podría orientar para algunos que, dependiendo de qué hacen, cómo organizarse, ¿no? Es decir, ¿cómo sería tu día o un día normal tuyo? Porque estás hablando de hacer condiciones todos los días, de ir de hacer la caminata celestial, que me encantó. En fin, ¿cómo podés describir un día tuyo para poder guiar de esa manera a aquellos que también les gustaría organizarse así, como vos lo planteás? ¿Se entendió? Senhora Lucivânia, conseguiu entender a pergunta? Consegui. Como eu organizo o meu dia para eu conseguir os filhos espirituais, não é isso? É, basicamente, resumindo, né, o que você faz, né? Descreve um dia seu, né? O que você faz desde que você levanta ali até a noite, porque você faz muitas atividades, né? Isso. E é importante saber como você está organizando isso, que também tem as suas coisas pessoais, tem a sua família, tem o seu trabalho, como que você descreve um dia seu. Acho isso muito Então, na importante. verdade, a caminhada celeste, como eu disse, foi uma inspiração. En la verdad, como organizo mi día es desde la mañana que levanto, hago el hondoque, después hago el almuerzo y antes de hacer el almuerzo ya voy al mercado. Entonces yo ya voy con la intención en mi cabeza que tengo que hacer, ganar un hijo espiritual en esa caminada hasta el mercado. O nome dela, pego o Entonces, por celular. ejemplo, yo estoy hablando con una persona. Passo o nome, eu já coloco na minha lista, Y me encuentro una persona en el mercado. Entonces yo ya converso con ella sobre palestras, sobre la final de la vida. Entonces hago esas actividades. Eu aproveito e fazer qualquer atividade durante minha caminhada, por exemplo, ao mercado ou a qualquer atividade. Então, assim, Después de hacer almuerzo, yo voy al colegio de mi hija. Entonces yo también aprovecho la oportunidad para conversar con las personas, con la directora. Entonces en todos los ambientes que yo estoy yendo, yo siempre coloco en mi cabeza que tengo que conversar, que tengo que dar testemunho. Entonces yo aprovecho cualquier persona que está na minha frente, eu já doy palestra, eu já doy testemunho da final da vida, do princípio divino. Também, por exemplo, hago bastantes actividades. Então, no mercado, quando eu vou ao mercado, já fico bem vendo o ambiente. Então, às vezes, eu não necessito necessariamente eu ir a pessoa, às vezes a pessoa vem a mim. Então, eu já Colorín colorado. aproveito que a pessoa está indo a mim El cuento e se eu já acabó. dou um testemunho. Então, a caminhada celeste, a caminada celeste, eu hago todos os dias na manhã. Então, eu já não estou muito saliendo na caminada celeste porque eu estou trabalhando. Então, nunca deixo de hacer testemunho. Se eu não posso ir na caminada celeste, vou a los mercados ou vou na escola onde minha hija estudia. Então, nunca salgo de minha casa sem antes fazer a oração. Então, hoy también salí por la mañana, hice el hondoque y yo ya salí para mi aula de auto, ¿no? Que estoy haciendo aula para dirigir. Entonces, a mi profesora de auto,
eu já também lhe di testemunho. Então, aproveitei a oportunidade e lhe di testemunho. Então, meu dia a dia é assim, é bem corrido. Eu hago testemunho com qualquer pessoa que eu me encontro na frente. E sempre movilizo o mundo espiritual. Pessoas. Não sei se eu respondi, né? Obrigado, obrigado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Éxitos. Ok, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Então, alguém mais que queira fazer uma pergunta? Ok, temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Beltramino, pode abrir A o senhora Familia Beltramino. Buenas noches a todos. Primero, realmente estoy muy conmovida con el trabajo de esta hermana. Ha inspirado mucho a todos, creo, y es un buen ejemplo a seguir. Una de las cosas que me gustaría preguntar es cómo ella hace para contactarse con las escuelas, cómo se da a conocer, como una entidad religiosa, como una educadora de principios, ¿cómo entra a las escuelas? Porque acá en Argentina es un poquito difícil y por supuesto es un lugar muy importante a poder llegar, pero me gustaría saber cómo es su estrategia para llegar a las escuelas. Pode falar, Nilson? Sim, resumidamente, né, qual estratégia você usa para se apresentar, para chegar nas escolas? Você se apresenta como uma entidade, uma associação religiosa ou alguma coisa social? Que tipo de estratégia? Nós sabemos que você é professora, né, então pode ter certa facilidade, mas como que você entra nas escolas? Como religião, como coisa social, como uma pessoa? Como que você tem feito, né, para conseguir entrar nas escolas? Na verdade, eu participei da reunião de pais, que eu fui chamada, né? Entonces, en la verdad, yo participé en la reunión de los padres y yo fiqué viendo el director y al final de la reunión yo hablé que quería hablar con el director. Entonces, Dios ya está en nuestra cabeza. Entonces la verdad, no hablé sobre las religiones ni nada. Yo hablé con el director sobre trabalhos sociais que podemos fazer na comunidade. Eu me apresentei como diretora Escolas, porque tem muitos da Federação de Mulheres, que nós fazíamos também bastante trabalhos sociais. Então, eu falei para o diretor que eu tenho um projeto sobre o valor das famílias, então, sobre a importância para os jovens, e o diretor gostou bastante. Então, o diretor até me apoiou, ele disse que realmente que é importante esses assuntos. Então, o diretor, ele gostou bastante. Então, para nos apresentar, nós temos que nos apresentar primeiro com ações sociais. Então, tienes que apresentar sobre, como diretora, que tu estás fazendo trabalhos sociais. Então, as pessoas les gusta quando outras pessoas fazem trabalhos sociais, trabalho para os jovens, trabalhos para as famílias, trabalhos sobre valores. Então, é importante estar apresentándose dessa maneira, né? Tienes que decirles que tú haces bastantes trabajos sociales y uno de esos trabajos es sobre palestras, que es charlas sobre valores, sobre el valor de la familia, sobre la importancia también sobre importancia para los jóvenes, sobre cuidar de los jóvenes. Entonces tú puedes estar hablando sobre bastantes actividades. Só que para apresentarte,
tienes que presentarte como familia. Y tienes que presentarte siempre diciendo que quieres ayudar a los jóvenes, quieres ayudar hasta las familias. Entonces, las personas de fuera, por ejemplo, en los colegios, les gusta ese tipo de cosas que outras pessoas se Crianças, os adolescentes, as famílias dessas crianças não têm. Então, quando vê algo diferente, vai querer, né, assim, saber. personas. Então, é isso, eu acho que eu falei muito. Entonces las personas también, tanto de cualquier autoridad, les gusta ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera que yo me presento. Tenemos otra pregunta de la señora Nina. Yo estoy bien interesada sobre el proyecto de la señora Lucibania porque yo soy profesora. Aquí tenemos varios colegios y yo quiero No podía, tenía un... iniciar también estar dando charlas en los colegios. Entonces, yo estoy iniciando un nuevo proyecto llamado Proyecto de Vida y yo estoy leyendo varios libros sobre la vida. Claro que no es comparado con el principio divino. Entonces, combinado eso que teníamos dentro me del pareció bien que estemos haciendo este nuevo proyecto con los jóvenes. Entonces, yo quería saber qué temas que yo puedo dar las charlas para los jóvenes. ¿Cuáles son los temas o de dónde son esas charlas, de dónde que tiran, ¿eh? Las charlas sobre si es sobre el principio o no es? Entonces, por eso que yo estoy interesada de la señora Lucibania, cuáles son los temas que tú estás pasando para los jóvenes, porque yo estoy bien interesada. Entonces, después tú puedes pasarme las conferencias que estás pasando en los colegios. Ok, entonces, después pienso que la señora Lucibania puede pasarle las conferencias para la señora Nina y también puede estar ayudándola a la señora Nina con haciendo esos proyectos en su región. ¿Tem más alguien que quiera hacer una pregunta? Pienso que tenga pregunta en el chat. La pregunta que es en el chat es cómo que ella se presenta. La pregunta aquí del chat es cómo que a señora Lucibania, como la señora Sheila, ela se apresenta para otras personas que no son de la iglesia, ¿no? En las calles, en los supermercados, con sus vecinos, cómo que ellas se presentan. Então, também como representantes sociales o tiene otro nombre? Esa es la pregunta que fue recibido en el chat. Você comentou, né, na caminhada, você perguntou para aqueles jovens qual era a finalidade da sua vida, então você dá um tom mais religioso. Entonces, la señora Lucibania, la señora Sheila puede estar respondiendo a la pregunta cómo ella se presenta para ese tipo de personas. Entonces, cuando yo hago trabajos en la calle, yo veo primero lo que necesita a la persona. Entonces, yo ya veo si la persona necesita. Entonces, depende de cada persona. Por ejemplo, si yo tengo bastante sentimiento espiritual, entonces yo consigo sentir o que la persona necesita. Entonces, hoy, por ejemplo, yo paré con una señora que tenía su padre internado. Aí ella conversou comigo e me explicou que su padre estava internado. Entonces yo pensé, para yo conquistar esa persona que está me explicando sobre la situación que ella tiene, entonces yo ya voy ya diciéndole así que yo quiero el nombre de ella para colocarla en la oración que nós también hacemos en la Federación de las Mujeres. Entonces, las personas les gusta, ¿no? Porque como esa señora que yo encontré, su padre estaba internado, entonces yo le dije que iría a querer un nombre de ella para colocarla en el grupo de oración. Entonces, de esa manera, yo ya gané esa persona, que es ese método del espelho, que tú imitas a la persona. Entonces,
es el sistema empático que tú tienes con ella. Entonces, al pedirle el nombre de la persona, entonces la persona tú ya vas ganando el corazón, tú ya vas ganando esa persona para ti. Entonces, por eso que es importante ese método. Entonces, tem personas, en cada persona yo me presento de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando alguien necesita de alguna ayuda, de alguna fuerza, yo me presento a través de la oración diciendo que quiero el nombre de ella para hacer oración. Por exemplo, quando tem uma pessoa no supermercado, de uma forma mais feliz, eu explico que que eu trabalho em trabalhos de ações sociais. Então, eu me apresento para cada uma delas de uma forma diferente, porque eu primeiro necessito sentir o que cada persona necesita. Entonces, yo me apresento de esa manera, de forma diferente, de acuerdo con el sentimiento de cada una de ellos. También puedes mudar la manera de hablar, ¿no? Entonces, en el testimonio tienes que tener varias formas de conquistar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una frase que siempre conquistas con esa frase, entonces tienes que mudar porque cada persona son diferentes. Entonces, yo hago de esa forma. Sim, respondeu muito bem. Tem alguma Entonces, você gostaria de fazer? ¿tiene más alguna persona que le gustaría hacer una pregunta? Pastor Inohan, Ah, por favor, abrir o microfone. el pastor Inohan tiene más una pregunta para hacer. Boa noite a todos. Primeiramente, quero estar felicitando a la señora Lucivânia por su trabajo y su dedicación que ella está haciendo. Nós siempre estamos acompañando ella diariamente con su trabajo. Ella es una mujer dedicada que siempre está realizando actividades de testemunho. Y aquí en Santo Amaro, en la región San Luis, nosotros sabemos que ni siempre nós temos facilidade em realizar atividades. Então, eu queria que a senhora Lucivânia que ela explicasse um pouco como que ela tiene, né? Como ela se aproxima das pessoas. Então, eu quero que a senhora Lucivânia explique sobre esse passo, como que ela tem essa facilidade de relacionamento com outras pessoas desconhecidas, né? Como que nós temos que quebrar as barreiras. Seu áudio está fechado, Lucivânia. Então, eu estou muito emocionada e eu estou muito agradecida ao pastor Elias por ele ter nos ensinado todo o que ele nos ha ensinado. O pastor Elias sempre ha sido caminho para esta vitória e eu estou muito emocionada. Então, como que eu quebrei as Barreira, assim, de conversar com as pessoas, se eu tiver alguma barreira, não é isso? Minha mãe conta que desde criança eu sempre fui tagarela, né? Sempre conversei com as pessoas. Eu acho que eu não tive nenhuma barreira, assim, de falar com as pessoas, porque eu falo com as pessoas até dentro do elevador, né? É uma coisa que já é minha. E mesmo quando eu falo bom dia, que a pessoa não responde, eu penso que o meu bom dia está sendo para os antepassados dela, né? Que foi o caso que aconteceu ontem. Eu falei com uma pessoa aqui no prédio e ela não me respondeu. Aí eu senti fortemente alguém dizendo assim, você falou bom dia para os antepassados dela. Então, assim, eu não tenho barreira de falar, eu vou para a linha de frente, eu aprendo muito com isso, né? De falar com as pessoas. Eu vejo os meus erros e acertos, que nem quando eu fiz o MTC, realmente eu
senti verdadeiramente o coração de Deus, porque eu tive muitas experiências. E eu fiquei olhando, assim, eu fico olhando para as pessoas, né? Observando, além de falar muito, eu observo muito as atitudes das pessoas. E eu ficava assim, olhando para a pessoa e pensando, né? Nossa, mas a vida da pessoa tá assim. Então, eu fiquei pensando, a minha, não posso reclamar. Então, ali, eu já quebrei barreira, né? Porque quando você faz o MTC, todo mundo aqui que fez o MTC sabe que ali você está quebrando barreira, quando você escuta o outro. E eu, assim, como eu falo muito, eu pensava que eu tinha que aprender a ouvir mais, né? E esse o momento do MTC foi o momento que mais eu superei isso, assim, que eu quebrei minhas barreiras, foi em ouvir o próximo, em ouvir o outro, o que ele tem a dizer, né? Primeiro, para eu poder avaliar, para eu poder, para depois eu falar, né? Como diz, jogar meu anzol para pescar a pessoa. Eu primeiro entro praticamente na vida da pessoa. E para me ganhar filhos espirituais, eu fiquei pensando com Deus, né? Deus, verdadeiros pais. Eu fiquei tanto tempo da minha vida e eu não fiz nada pelo Senhor, por Deus, verdadeiros pais. E eu falei que eu queria meus filhos espirituais e meus 2 primos da minha família. Eu coloquei para assistir o seminário. Eu ficava todos os dias orando antes de começar o seminário e buscando eles. E teve um dia que me tocou muito, assim, sabe? Foi quando ele disse assim, hoje não dá, que minha filha está com febre. Aí eu falei assim, eu vou orar pela sua filha. Aí comecei a orar. Have fever, and I start to pray for his daughter. A gente tem que sempre estar dando assistência, né? Isso a gente aprendeu com o pastor Elias, sempre levando algum presente, fazendo o seu melhor, agradando as pessoas, que elas vão ver, né? Como você é. E o exemplo, na verdade, é aquilo que você realmente faz. Não é muito o que você fala, é o que você faz. E a caminhada celeste foi um dos meus maiores desafios, porque eu fiquei doente. E eu disse para Deus assim, né? E agora, as meninas as pessoas estão me esperando lá, o mundo espiritual está me esperando lá no parque para eu orar. Como que eu vou? Aí eu fico com a garganta doendo, mesmo assim eu cumpri. Porque quando você tem um desafio com Deus, não é fácil. Você tenta quebrar as barreiras de todas as maneiras para poder dar vitória para Deus. E isso eu tenho feito. E é isso que eu quero fazer até os meus últimos dias de morte. Porque como é muito tempo, né? Eu recebi a bênção em 97. Eu acho que eu não tinha entendido muito, né? E eu costumo dizer que eu ainda estou aprendendo. A cada dia eu aprendo como ser melhor a cada dia, ver os meus erros e acertos, o que eu posso melhorar, né? E aí eu vou para a linha de frente. Todos os dias eu vou para a linha de frente. Como eu falei, gente, em todos os lugares você consegue fazer as coisas, é só você ir. E com fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta. E as barreiras você quebra todos os dias. É isso. Eu acho que eu falei muito de novo. Hoje eu estou emocionada, agora eu estou. Muito obrigado pela resposta. Com certeza nós estamos ficando bastante inspirados com os modelos, né, de atividades, determinação que as famílias estão praticando, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém quiser, pode levantar a sua mão, que nós vamos abrir o seu microfone.
Ok, a senhora Genilda, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, comunidade sagrada dos Pais Celestiais. O tempo chegou, né? Mobilizar o mundo espiritual, o mundo físico e o mundo espiritual se tornando um, e a gente vê cada dia mais irmãos e irmãs como instrumento dos Pais Celestiais nesse tempo, né? Basta nos colocar como instrumento. Eu gostaria de parabenizar e agradecer. E eu vou direcionar a pergunta para a Lucivânia também, porque a Lucivânia, assim como eu, assim como a Lucivânia, temos usado as redes sociais. Eu uso bastante o Facebook, Instagram, WhatsApp, até mesmo para mobilizar para os eventos, quando é a Rally da Esperança, a gente usa nossos contatos, enviamos os links, a gente fica ocupado o dia inteiro ali, contactando as pessoas, e vem um resultado, vem uma oferta, né? Então, eu gostaria de perguntar a ela sobre isso, né? O uso do Facebook para filhos espirituais. Nosso pai falou certa vez, a tecnologia vai ajudar na restauração da humanidade. Eu tenho essa palavra do nosso pai latente na minha mente. Então, vamos usar as redes sociais para o bem, né? Porque senão Satanás usa para o mal e está usando também para o mal, usa muito para o mal. Então, eu vejo a Lucivânia nas redes sociais, ela posta, ela coloca mensagens, ela postou a caminhada celeste todos os dias, ela fazia os vídeos e postava, motivando as pessoas com coisas boas. E aí, recentemente, teve o seminário de 7 dias online também, feito pela Comunidade Sagrada de Santa Amaro, e ela colocou filhos espirituais que não puderam participar de seminários presentes lá em São Bernardo do Campo, ela colocou nos 7 dias, e hoje ela relatou que tem uma filha espiritual caminhando, né? E um outro que nasceu dos 7 dias presencial, as duas situações, né? Então, no testemunho geral, né, qual é a porcentagem do resultado pelas redes sociais, usando a tecnologia? Essa pergunta é para mim, senhora Genilda? Pode falar, senhor Nilson? Sim, por favor, pode responder. Então, para mim, as redes sociais, né, a plataforma Zoom, eu achei muito, muito bom, né, para os meus convidados, porque é uma forma de, por exemplo, os meus primos que moram no Maranhão, eles não tinham como participar presencial, então é uma forma de mobilizar eles, né, mandando todos os dias os vídeos também. E quando eu falei com meus primos, para mim foi uma surpresa, porque eles ficaram, mas como eu vou participar? Eu falei assim, vai acontecer pelo Zoom, aqui eu vou te mandar, né, o link e tudo. Então, ele saiu do trabalho dele, que lá ele trabalha numa loja de roupas, né, ele é gerente, e ele já entrava no Zoom. Então, para mim, a plataforma Zoom realmente ela faz acontecer, porque a Cristina mesmo nasceu do seminário do Inohan, né? Do seminário dos 7 dias, do Inohan. O Ricardo também, ele nasceu presencial. Então, assim, os dois lados é bom, porém, as redes sociais, ela realmente expandiu muito, né? Cresceu. Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu posso falar com meu primo lá do Maranhão e falar com qualquer pessoa, né? De todos os lugares do mundo, e você pode estar mandando mensagem, né? Fazendo chamada de vídeo, fazendo 1 a 1. Então, para mim, é essencial, né? A internet. E também esses dias, né? É interessante que esses dias eu parei uma pessoa aqui dentro do condomínio, ele estava com. Ele joga tênis, né? E eu, passando normal, falei com o rapaz, né? Aí ele pegou. Aí eu me apresentei para ele e tal, dei o meu cartão. Aí ele pegou e falou assim: Você tem Instagram? Aí eu falei assim: eu tenho, mas só que eu não tinha instalado o Instagram, né? Nesse meu celular aqui, eu não tinha instalado. Aí eu pedi até para minha filha instalar aqui. Aí ele falou assim: Me segue lá no meu Instagram. Quando eu segui o Instagram do cara, adivinha quantos milhões que o cara tem de seguidores? Mais de 20 milhões de seguidores.
E ele falou assim, hã? Ele é pré-candidato, né? E ele mora em Alphaville. Aí eu falei assim para ele, eu vou te dar meu Instagram. Aí dei para ele meu Instagram, que ele falou assim, posta lá suas atividades, o que você faz, porque eu vou compartilhar com o pessoal. Então é interessante, né? Em todos os aspectos, Também os dois lados, são né? bem famosas e também facilitam bastante, né, de outras regiões, de outras províncias, não podem venir a veces. Entonces, ustedes pueden estar haciendo testimonio a través de las redes sociales, a través do Facebook o WhatsApp. Entonces, desde mañana, cuando yo levanto, yo siempre Eu sonhei com Deus coloco en mi me deu cabeza 7:21, Mateus. palabras Aí coloquei no Face, positivas, meu story, ou direito livros, está. né, ou frases que Aí eu li as sobre pessoas, tem um monte de gente e o pessoal fala amém. eu estar enviando para mis hijos espirituales frases, ou também trechos para que mis hijos espirituales também sabem sobre os verdadeiros padres. Então, essa é uma maneira para incentivar a los hijos Estou acompanhando o espirituales. Instagram. E é isso, eu acho que para mim, Entonces, también una cura a través del Facebook, a través de las redes sociales sobre las palabras de los verdaderos padres. Entonces, las redes sociales para mí, para mi vida, facilitó bastante también por el testimonio. Entonces, redes de comunicação então, avançou eu vejo o trabalho dele, eu vejo que ele conversa com pessoas dos outros países. bastante, né? Sobre também, sobre o testemunho, me ajudou bastante. Ele, olhando o trabalho dele, né? Então dá para a gente fazer essa comunicação, né?